Olá, pessoal, muito boa noite. Vamos chegando para mais uma live. Enquanto vocês chegam aí, eu já vou abrindo aqui o nosso calendário do Segurança em Foco. Então sejam todos muito bem-vindos. Aproveite que já está entrando e envie essa live para mais pessoas, para que a gente possa hoje falar de um tema super importante, que é os primeiros socorros psicológicos. Então eu quero iniciar falando para vocês que nós estamos basicamente na metade do Segurança em Foco. Então, hoje a gente vai falar com a Simone Michelin sobre primeiros socorros psicológicos. Na segunda-feira, nós falamos com a Daniele Paulino sobre os novos papéis do técnico de segurança. No dia 6/5, nós falamos com a Letícia Aracaki sobre cultura de segurança. E no dia 2/5, nós falamos com a Heloísa Guimarães sobre segurança psicológica. São tantos convidados que eu já até esqueci o que a gente falou. Muitos temas importantes passaram por aqui, muitos temas importantes ainda passarão. Então hoje com a Simone nós vamos falar sobre os primeiros socorros psicológicos. Na segunda-feira estaremos com a Stephanie Urbano falando sobre cuidado com a vida. No dia 23/5 estarei aqui com a Flávia Bárbara falando sobre educar para prevenir. No dia 27/5 estarei aqui com o Adilson Monteiro falando sobre sistema sociotécnico complexo. E no dia 30/5, a nossa convidada, que já não é mais surpresa, a Karen Volpato. E para você que está chegando nessa live agora, eu tenho para te dizer o seguinte: a Karen ela não vai vir sozinha no dia 30/5. Como assim? Ela vai vir com presentes. Então, se você é da área de segurança no trabalho, possivelmente já ouviu falar sobre o Mulher EHS ou Mulheres. Ele é um evento em que a Karen faz uma imersão meu Deus, não sei mais falar. Mas é uma imersão específica para mulheres que estão aí querendo se desenvolver, tanto dentro quanto fora da área de saúde e segurança no trabalho. Então, nessa live junto com a Karen, nós vamos sortear 2 ingressos. Então, 2 mulheres serão presenteadas com a imersão de uma forma gratuita, gente. Olha que incrível! E vai ser muito bacana. Logo eu vou estar disponibilizando o formulário para vocês se inscreverem. A partir desse formulário, nós vamos estar sorteando quem serão essas mulheres que estarão ganhando o ingresso. Mas só vai ganhar a mulher que estiver na live. Então, se você se inscreveu, você estiver na live no dia 30/5 e você for sorteado, você precisa se manifestar, que aí a equipe da Karen vai entrar em contato para acertar tudo sobre a imersão. Então, vai ser muito bacana. Vou pedir que vocês vão encaminhando essa live para mais pessoas chegarem. A nossa convidada já está por aqui. Que bacana, tô bem ansiosa para falar com a Simone. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês e que eu estou falando sempre antes das lives é com relação ao Rio Grande do Sul. O que acontece? Se você está nas redes sociais, você com certeza viu sobre o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, sobre as fortes chuvas e as enchentes que acometeram a população do Rio Grande do Sul. E, gente, doe de qualquer maneira que você possa. E hoje, na verdade, além da doação, eu gostaria de pedir para você, se você conhece alguém que queira se voluntariar ou que até mesmo você queira se voluntariar, tem vários sites que estão pedindo, na verdade, socorro para ter voluntários. Então, como assim?
Vocês sabem que essa foi a primeira parte, né? A parte das doações, mas um desastre como esse passa por várias partes. Então, tem toda a questão da construção das casas, de toda a reestruturação da cidade em si, de apoio aos abrigos. Então, se você tiver essa oportunidade de se voluntarie. E se você não tem essa oportunidade, mas pode ajudar, nem que seja com R$ 1, sua ajuda é muito bem-vinda. Inclusive, no meu link da bio, tem lá uma vaquinha para a família de uma amiga que perdeu tudo na enchente. Então, se vocês puderem fazer essa doação, vai ser muito bem-vinda. Vou aproveitar aqui e chamar a Simone. Vamos ver se ela vai aceitar. Se te mandei a solicitação, vê se chegou aí para você. Eu não sei o que acontece. Vamos ver. Deu certo? Deu. É. Ai, deu sim. Já te escuto. Eu estou com um problema no meu celular e eu não sei o que é, mas eu não estou conseguindo ver os convidados. Então, assim, eu não te vejo no meu celular, mas eu te vejo no meu computador. Então, se você vê que eu estou olhando aqui para baixo, é porque eu estou te vendo, tá? Combinado, Kendra. Eu não te vejo também, tá? Então, só para te deixar tranquila, mas eu discuto. Ah, então tá acontecendo o mesmo problema aqui comigo. Ah, tá. Então aí você também não me vê. Não. Mas vamos fazer essa live sem se ver, apenas na escutativa, até porque é um dos pontos desse tema tão importante que a gente vai falar hoje. Perfeito. Mas sim, eu quero te agradecer imensamente, primeiro, por ter aceitado participar dessa live. Eu não sei se você consegue mensurar a importância da pessoa, do teu profissionalismo na minha vida e o quanto que você me apoiou profissionalmente no meu início ali na época do estágio. Então, é um prazer muito grande ter você aqui para a gente falar sobre um assunto que, inclusive, se conectou dentro do meu estágio e daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas, gente, eu já quero te agradecer imensamente por ter topado participar dessa conversa. Imagina, eu que agradeço. Fiquei super lisonjeada com o teu convite, ainda mais vindo de você, né, que é uma pessoa que eu gosto muito, né, e depois a gente conta um pouquinho dessa trajetória, e principalmente de falar de um tema, né, acho que nunca se precisou falar tanto, né, sobre primeiros socorros emocionais, primeiros socorros psicológicos, né, ainda mais você falando, né, de tudo que está acontecendo. Tô vendo que a Lu tá aqui, né, Lu, um grande abraço para você, né, sinta-se acolhida nesse momento, né, principalmente que é lá de São Leopoldo, né, e tá aqui com a gente nesse momento. Então, um super abraço para você. E tô super feliz. Eu que agradeço, na verdade, o convite, tá? Aqui para Ah, nossa conversa. eu gostaria, assim, que você começasse contando um pouco da sua história para o pessoal. Eu gosto bastante de ouvir sobre a trajetória dos convidados, porque isso foi a nossa história, é o nosso legado, é o que trouxe a gente até aqui. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse para a gente um pouco da sua história, como que você chegou até aqui, como que você se tornou especialista em bem-estar. Então, vamos lá. É, eu sou psicóloga de formação, Kendra. E eu falo que eu brinco que meus pais, eles de alguma forma predestinaram, eu brinco que eles predestinaram o que eu seria no futuro, né? É brincadeira, mas não sei se vocês sabem o significado de Simone, é aquela que sabe ouvir. Então eu brinco que desde Ah, quando meu pai escolheu, eu brinco de que desde que meu pai escolheu o meu nome, eu brinco que acho que de alguma forma ele já sabia o que eu faria do futuro. Mas eu só brinco, tá? Porque ele escolheu por conta da Simone do Então é Natal, tá, gente? Com o nome original, né, do ouvir. Mas eu acho bonito o significado porque justamente tem a ver com o meu trabalho hoje, né, inclusive com o tema que a gente vai estar falando aqui. E aí, eu fiz psicologia desde o segundo ano da faculdade, eu sempre direcionei minha carreira
para psicologia organizacional, né? Então, eu comecei em atração de talentos, como a maior parte das pessoas, né, em desenvolvimento e em psicologia organizacional acaba começando, né? Então, trabalhei com atração, com desenvolvimento humano, trabalhei com programa de jovens talentos, com gestão da mudanças, fui PP por muito tempo. E aí depois eu tive a oportunidade em 2020 de migrar então de área e passar então a compor uma equipe de saúde e bem-estar. É uma área nova, né? Se a gente for pensar nas organizações como um todo, né? Com essa estrutura, né? De saúde integral, olhando para a saúde mental ainda mais novo. E aí eu tive a oportunidade então de 2020 de migrar para a área, mas eu brinco, Kimber, que eu sempre acho que eu trouxe na minha essência não só dos estágios, porque eu fiz estágio de psicologia social, jurídica, mas também acho que na própria minha atuação eu sempre tive o cuidado muito perpassando, sabe, a minha atuação, esse cuidado, essa Uhum. escuta. Então, acho que, na verdade, foi um caminho, uma trajetória para chegar até que acho que foi até muito natural. Tanto que eu acho que quando eu me encontrei, eu sentei na cadeira de bem-estar, né, de saúde mental, é muito engraçado que eu me encontrei, né, dentro da área, e isso é reflexo, porque acho que todo mundo que me conheceu, né, me conheceu ao longo dessa trajetória, olhou e falou assim, nossa, agora acho que você se encontrou realmente, né? Então, quando a gente se encontra aquilo que se conecta com a gente, que a gente pode usar principalmente o nosso potencial, isso também reverbera para o mundo, né, de alguma forma. Então tem sido uma experiência muito bacana. E a oportunidade foi acontecendo realmente. Só que desde que eu vim para a área, um ponto importante, né, principalmente para quem quer, né, atuar no futuro nessa área, precisa especializar. Então, desde que eu vim para eu já tenho, né, a formação, então que é o que me ajudou, mas desde que eu sentei na cadeira, sempre gostei muito de estudar, mas aqui começou toda uma jornada de aprofundamento, né? Então, eu fui fazer especialização, né? Eu fiz uma especialização multiprofissional em psiquiatria e saúde mental, no IPQ, na USP, no Hospital das Clínicas. Fiz um curso de segurança psicológica, que inclusive foi uma das lives, né? Que tem tudo a ver também com o nosso tema. Fui Sim. fazer, então, a certificação. Fui fazer o trainer depois, eu gostei tanto do tema que eu falei, não, agora eu quero treinar as pessoas em segurança psicológica. Então eu fui me aprofundando mais, inclusive um treinamento de primeiros socorros emocionais, né, para poder fazer um melhor acolhimento das pessoas. Então é um tema que demanda muita dedicação e muito estudo também, né, para quem está ali na linha de frente. E muito cuidado, né, autocuidado principalmente. Uhum. Sim, que bacana ouvir isso e que louco você sentar nessa cadeira justamente quando entrou na pandemia. Eu não sei Uhum, se surgiu sim. essa oportunidade por conta da pandemia ou só Não, ocasionou mesmo. foi, foi uma questão de ocasião. Na verdade, isso já era um projeto, né, na empresa que eu trabalho em 2019, e até por conta tanto do movimento do mercado, né, em prol ao tema, mas e aquilo que eu comentei, né, antes, como eu já sempre tive um olhar dedicado a cuidado e eu sempre levantei o chapéu para levantei a bandeira para esse tema, eu já olhava notícias antes mesmo da pandemia. E eu já tinha visto que a OMS já falava antes mesmo da pandemia que saúde mental seria o principal motivo de afastamentos. E eu lembro que eu peguei essa matéria e eu mandei para o diretor na época de RH, de gente de gestão, falando: olha, eu não sei se a empresa tem algum projeto nesse sentido, mas acho que seria interessante. E aí foi muito engraçado que eu lembro que depois de algumas semanas, né, eu encontrei com ele, ele me viu de longe e falou assim: eu enderecei o que você pediu, né? Então foi, não sei se foi dali, mas começou-se um movimento ali também. E aí então já tinha um projeto, né, sendo estruturado, né, de bem-estar. E em 2019, e aí em 2020 ele foi lançado. Eu participei da construção, né, de uma parte desse projeto, então automaticamente também acredito que por conta disso veio o convite, né, de fazer parte ali da cadeira. Mas eu acredito que não que existe um bom momento, né? Pandemia não é um bom momento, mas acho que ela só
deu uma robustez, na verdade, né, para o tema. E, na verdade, descortinou uma necessidade que já existia, né? Seja na organização, né, onde eu trabalho, mas para todas as organizações, né? Acho que deu luz, colocou um holofote gigante num tema que já tinha uma necessidade muito grande, né? Então, acho que a pandemia deu o devido lugar para a saúde mental que ela deveria ter há muito tempo, né? Inclusive, Travou aqui pra proporcionando a gente ter... mim. Voltou? Voltou? Fala mais um pouquinho, porque deu uma travada. Não sei se fui eu que travei ou você que travou. Vamos lá, voltou? Voltou, aham. Voltou? Ah, então tá bom, porque pode ser minha rede também, tá? Não sei Eu até que acho. ponto você ouviu, desculpa. Acho que a pandemia veio para dar uma robustez ao tema. Aqui falou que foi ambas que travaram. E aqui no meu computador eu peguei o delay e realmente as duas ficaram. Acho que talvez tenha sido o próprio Instagram, já pensou? Não, mas Pois agora é, vocês escutam a gente bem? Conseguem ver a gente, enxergar, enxergar, ver e escutar? Tudo certinho? Comentem aqui, por favor. vamos falando, gente. Ao vivo é assim, né, Kendra? Acontece, acontece. Ó, o Júlio falou que sim. O Dilcim também falou que sim. Perfeito, podemos Olha, continuar. Luana também falou que sim. que bom. Então tá. Então é isso. Acho que a pandemia só deu uma relevância, né, para a saúde como um todo, mas acho que para a saúde mental, para a segurança psicológica, principalmente, né? Então, acho que acabou sendo a ocasião, né, propícia, mas eu falo que também é um encontro de oportunidades, né? A gente se preparar para aquela oportunidade, para quando ela acontecer também a gente está pronto, né? Para quando ela acontecer a gente não deixar ela passar. Então, acho que foi um pouco desses encontros, né? De propósito também. Então, e que bom que estamos aqui, inclusive, falando sobre isso, né? Porque acho que a gente tem esse propósito compartilhado de cuidado, né? Tanto eu quanto você. Exato. E eu fico muito grata de estar podendo ter esse espaço aqui para falar sobre esses assuntos que fala sobre segurança no trabalho, que é a área que eu estou mais focada hoje, mas principalmente sobre cuidado com a vida e a humanização dentro dessa área. Uhum. E eu, assim, quando eu te convidei para fazer parte dessa live e a gente escolheu esse tema, não havia acontecido tudo que está acontecendo, mas ocasionou de a gente estar com esse tema super em alta. Eu nunca ouvi falar sobre primeiros socorros psicológicos ou primeiros socorros emocionais, vocês podem encontrar das duas maneiras, como eu estou ouvindo falar agora. Inclusive, posts de várias instituições falando sobre isso, sobre como a gente precisa estar preparado. E eu gostaria, se antes, na verdade, eu já ia pedir para você explicar o que é primeiro socorros psicológicos, mas eu quero voltar na história para vocês entenderem o porquê que é assim que está aqui e o porquê que é esse tema que está aqui. Você me permite se falar sobre Claro, isso? por favor, conte. Acho que é bacana, né? As pessoas entenderem, inclusive, esse encontro, né? De Sim. profissionais, né? De cuidado, por favor. Tá, gente, chegou a pandemia, eu tinha perdido meu emprego e eu fui atrás de um estágio tanto para a faculdade quanto para mim, e acabou que eu encontrei esse estágio na empresa em que a Si trabalha. Só que imaginem que eu estou em Santa Catarina e a Si tá onde, Si? Em Jundiaí, em São Paulo. Em Jundiaí, São Paulo. Então, assim, ela não trabalhava na unidade que eu atuava, não tínhamos essa conexão ainda. Mas eu fui atuar na área de gente e gestão, que é o RH. E lá a minha cadeira era treinamento e desenvolvimento. Só que eu, não contente com a minha cadeira de treinamento e desenvolvimento, comecei a fazer várias coisas dentro da empresa e a me conectar com vários temas.
E e ainda tem dentro dessa empresa vários, como que a gente, grupos de diversidade. E aí eu fui me conectando com esses grupos, até que um dia minha coordenadora falou que tinha parte de bem-estar, e eu não vou lembrar, assim, eu não sei se você lembra, eu não vou lembrar como que eu me conectei com você Nossa, nessa trajetória. eu também, você sabe que eu não lembro do primeiro motivo. Eu lembro que você fez parte de alguns grupos de trabalho e eu acredito que foi por conta até do comitê de apoio emocional, não foi? Que você chegou? Lembrei. O que que acontece? Nessas reuniões que a gente tinha, eu via muito assim nesses temas, nessas frentes. E eu, como sou formada em psicologia, na época estava cursando, super me conectei com isso e queria trazer isso para o meu dia a dia de trabalho. É, porque como a gente era do Gente Gestão, a gente precisava levar esses temas de saúde e bem-estar e eu via que os colaboradores não tinham tanto contato, assim, não sabiam tanto sobre os temas, sobre os benefícios, e eu queria levar isso para eles, porque, poxa, tava lá de graça, podia ajudar a saúde deles e eles não sabiam desses benefícios. E aí eu fui atrás da CI para tentar entender melhor de como que funcionava esses programas e eu precisava fazer um projeto de estágio. Aí que a gente se juntou mais. Eu precisava entregar um projeto de estágio prático. E nisso, conversando com a CI, todas as frentes que eu fui tendo e cada vez mais me conectando com ela, chegou esse projeto que estava sendo pensado ainda, não era um projeto, mas era uma idealização de levar, de ter primeiros socorros psicológicos dentro da empresa, e como que a gente poderia levar isso e tudo mais. É isso, né? Se me corrigir se eu estiver errado. Isso mesmo, é isso Porque mesmo. como eu não te enxergo, eu não sei se você está concordando, mas é isso aí. Isso E, sim, é isso mesmo. e aí, eu sempre fui muito fora da caixa. Eu amo criar coisas, eu amo criar, é, ter ideias. Então, se você chega assim para mim com uma semente, eu vou pensar na colheita já. Eu já tô lá na colheita, já tudo vai se estruturando na minha cabeça. E aí, assim, me ajudou muito nessa orientação. Então eu falei com ela que esse era um tema tipo, nossa, não, vamos fazer isso aqui, vamos criar um programa para rodar os primeiros socorros psicológicos dentro das unidades, vamos levar isso para frente, vai ser muito legal. E aí a CI me orientou em tudo isso. Então a gente começou a estruturar esse programa. A gente fez inclusive como que a gente chama? Um piloto? Um piloto. A gente fez um piloto dentro de uma unidade e foi muito legal. Infelizmente, o meu estágio se encerrou e eu não consegui dar sequência, mas por isso que eu valorizo tanto o tema dos primeiros socorros psicológicos, porque eu tive que estudar, eu tive que pensar em como que a gente poderia estruturar esse programa, em como que ele iria rodar, para quem que ele ia rodar, quais eram os públicos, e isso me amadureceu muito enquanto profissional e me conectou com esse tema que é super importante e que a gente não vê dentro das empresas. E agora eu vou pedir para si, caso ela queira complementar alguma coisa na história, mas também para que ela inicie explicando para vocês o que são os primeiros socorros psicológicos. Vamos lá. Então, acho que primeiro, né, sobre a sua história, acho que foi um grato encontro, né, Kendra? Acho que é o que eu comentei no início. Acho que a gente se Sim, conecta pelo mesmo propósito, que é humanizar as relações, né, principalmente. E falando do primeiro socorros psicológicos, gente, como a Kendra comentou, acho que nunca foi falado tanto. Eu também, tá, Kendra? Acho que nesses 4 anos que eu estou mais dedicada na área, e quando eu fiz o curso lá atrás, era pouquíssimo, tinham pouquíssimos cursos, inclusive, né, relacionados ao tema. Materiais você até encontra bastante, mas realmente acho que nunca se falou tanto quanto nas últimas semanas. O que é bom, né, porque a gente dá visibilidade, né, a gente consegue levar esse tema para mais pessoas e com mais cuidado, né, nas tratativas, principalmente como em momentos como esse que a gente está vivenciando. Por outro lado, tem alguns cuidados, né, que inclusive ao longo da nossa conversa a gente vai trazendo também. Mas o que é, gente? O que é esses primeiros socorros emocionais, primeiros socorros psicológicos, enfim, que a gente encontra os dois nomes, né? Ele é um protocolo, ele é uma metodologia,
né, para a gente poder acolher, né, pessoas em um momento de cuidado, um momento de crise, um momento de uma extrema angústia, né, que a pessoa esteja vivenciando. Então, por exemplo, a catástrofe que a gente está vivenciando agora no Rio Grande do Sul, falando um pouco mais desse tema aplicado à empresa, né, que é o nosso foco aqui, né, na segurança do trabalho, por exemplo, é diante de uma situação de risco, por exemplo, de um acidente, pode ser, mas dentro da empresa pode ser em outras situações também. Então, basicamente, a gente dá uma estrutura, né, de um acolhimento, de uma escuta, um manejo de uma situação, oferecer um acolhimento, um manejo para aquela pessoa que está vivenciando, então, aquela situação de angústia, né? Então, é um protocolo específico. Por que ele é importante? Uma analogia que eu gosto muito. Ele é um mapa, gente. Ele não é um... Por que eu falo que ele é um mapa? Né? Porque vamos pegar o Waze. O Waze, eu coloco um caminho, né? Para onde eu estou indo. Mas quando eu chegar lá, eu não sei qual que vai ser a temperatura, eu não sei se eu vou pegar um buraco na estrada, eu não sei como é que vai estar o clima, enfim. Então, se eu vou ter que mudar de rota no meio do caminho. Então, eu gosto muito dessa analogia do primeiro socorros emocionais com o mapa, porque cada situação vai pedir também uma versão de nós, e não dá para dizer que toda situação de acolhimento emocional, psicológico vai ser igual a outra, porque nós somos seres humanos, nós somos indivíduos muito diferentes, e que cada um vai pedir um acolhimento, uma escuta, um cuidado também muito diferente. Então, isso é super importante. Mas o protocolo, ele tem esse manejo, ele tem o principal objetivo, na verdade, de dar um caminho para você manejar uma situação, né? Então, oferecer um apoio, né, uma escuta e um apoio principalmente prático. Tanto que os primeiros socorros, o ideal, né, é que ele seja oferecido de forma presencial. Por quê? Eu já estou aqui ao lado, né, da pessoa, na frente da pessoa, estou olhando para ela e eu estou percebendo o que ela precisa. Porque pode ser que em alguns momentos, né, Kendra, essa pessoa ela nem consiga verbalizar, né, dependendo do grau, né, de ansiedade, de desorganização diante do que aconteceu, ela nem vai conseguir falar. E às vezes o primeiro socorro psicológico é tentar tirar aquela pessoa, na verdade, daquela situação, colocar ela num lugar mais reservado, é trazer uma água, um lenço, né, para aquela pessoa, e aí pedir para ela respirar naquele momento. E aí sim, talvez eu vou oferecer uma escuta, e oferecer algo mais para aquela pessoa. Né? Então, basicamente, é oferecer um suporte, um acolhimento, uma escuta, para a gente poder apoiar aquela pessoa. A gente não vai tirar a pessoa daquela situação, mas o primeiro socorro ele tem o objetivo de acalmar a pessoa naquele primeiro momento, para daí sim ela conseguir, a partir dali, talvez fazer algumas escolhas, né? E por que é importante, né? Porque quando a gente faz isso, esse acolhimento desde o início, a gente pode ajudar a uma situação não se agravar, né, principalmente, e a gente ajuda essa pessoa a dar um primeiro passo, né, a buscar um profissional que precise de ajuda. Então a gente ajuda muito essa pessoa nos primeiros socorros a dar um primeiro encaminhamento para aquela situação, né, principalmente. Então isso é o que é os primeiros socorros, mas é importante a gente também falar o que não é, né, ainda para as pessoas Sim, por entenderem favor. que assim, primeiros socorros psicológicos, gente, como eu comentei, ele é uma metodologia que ela não, acho que um ponto super interessante, né? E por que se aplica aqui a essa conversa de segurança, né? Principalmente, né, Kendra? Ele não precisa ser feito por um psicólogo, tá? Então, esse manejo, desde que a pessoa seja treinada, né, no protocolo, né, minimamente, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Né? Então, isso é um ponto super importante, tá? E a gente tem cartilhas, né? Tem materiais específicos para isso, como a própria Kendra falou. Então, a OMS tem um protocolo, chama Primeiros Socorros, Guia para Trabalhadores de Campo. O Conselho Federal de Psicologia também tem um material, e a John Hopkins também tem um material específico para o tema, tá? Então, todos os materiais falam, você não precisa ser um psicólogo para fazer essa atuação. Por quê? Porque o que eu vou falar para vocês, o que não é o primeiro socorros, ele não é um atendimento psicológico. Então, esse é o primeiro ponto. Nesse momento, a gente não vai aprofundar nenhuma situação, a gente não vai analisar o que aconteceu. E
um ponto importante é a gente não força ninguém a falar conosco, né? Quando a gente faz um primeiro acolhimento. Então, ele é oferecido, é um convite para uma escuta, tá? Então, acho que isso é super importante. Então, a gente não pressiona as pessoas a falarem. E não é um tratamento. Tá? Então, ele, como eu comentei, ele é um manejo de uma situação específica, a qual a gente faz um primeiro acolhimento, um contorno inicial para ajudar, então, aquela pessoa a dar os primeiros passos para aquela situação, então, não se agravar, né? Então, a gente conectar um profissional, uma escuta, um primeiro atendimento, né? Então, esse é muito objetivo aqui, né? Principalmente. Então, eu brinco, sabe daquelas caixinhas que a gente tem em casa de primeiros socorros? Ela não, ela não oferece tratamento, né? Então, a gente vai lá e pega um band-aid. Depois, se a gente achar que tem que ir num especialista, a gente vai, né, no especialista para verificar se aquilo que a gente vivenciou no dedo precisa de um aprofundamento maior. Então, aqui muito mais para dar um Sim. contorno e conter uma situação específica, tá? Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso seriam os primeiros socorros aqui emocionais. Pessoal, comenta aqui se vocês tiverem alguma dúvida, né? Vocês vão mandando que a gente vai respondendo. Obrigada por explicar. E outra coisa, enquanto você estava falando, que me remeteu foi que quando a gente fez esse piloto dentro da empresa onde se trabalha, desse programa, surgiu tanta coisa, gente, que vocês não têm noção. Tanta vivência que muitas vezes precisava de uns primeiros socorros psicológicos e que eles não tinham ferramenta. Então, da mesma forma como eu acredito que todas as pessoas deveriam saber primeiros socorros físicos, eu também acredito que todo mundo deveria saber primeiros socorros psicológicos. E eu vou trazer um exemplo para vocês, que inclusive eu dei naquele piloto, que é o seguinte: muitas vezes a gente. E é bom contextualizar que era para bombeiros que a gente estava fazendo esse piloto, né? Então eles já sabiam, já tinham domínio, já tinham contato com a parte física. E aí eu citei o exemplo de que às vezes pode acontecer de ter alguma ocorrência, de ter algum acidente, inclusive você tá indo para casa e aconteceu um acidente. E aí você chega lá e já o pessoal já está sendo atendido, quem está ferido fisicamente já está sendo atendido, mas tem alguém lá no cantinho que está assim com o olhar vidrado, paralisada, sudorese. Poxa, se às vezes os bombeiros chegaram lá, perguntaram: tá bem? Tô bem. Só respondeu: tô bem, e ficou lá. Mas essa pessoa, será que ela realmente está bem? Ou ela só está bem fisicamente? Será que não tem algo por trás ali de que ela precise de um amparo? Algo que, inclusive, existe a possibilidade de futuramente se tornar algo muito maior do que se a gente amparar ela naquele momento? Essa é a importância dos primeiros socorros psicológicos. É a gente conseguir amparar essas pessoas em momentos extremos, de extrema angústia, de extrema tristeza, de algum estresse que ela passou naquele momento. E quando a gente traz isso para dentro da organização, também se torna necessário no seguinte: às vezes vai ter uma ocorrência dentro da organização e a pessoa que se machucou, ela vai ser atendida. Mas e os colegas dessa pessoa que vivenciaram essa ocorrência? Como que eles estão? Será que tá realmente todo mundo bem? Será que eles estão conseguindo processar direito? Será que não tem alguém ali que precisa de uma escuta, que precisa de um acolhimento? Quando a gente chega dentro do ambiente de trabalho e às vezes tem um colega que é super extrovertido, e aí do nada, naquele dia, a pessoa tá hiper introvertida e tá muito na dela e você percebe que tem alguma coisa errada. Você consegue fazer essa conexão? Você consegue fazer essa escuta, fazer esse manejo? Às vezes não é nem um primeiro socorros psicológicos, mas é essa conexão que a gente precisa fazer. Então é muito importante a gente levar isso para dentro das organizações, porque não é só os primeiros socorros psicológicos, é também levar os temas de saúde mental. E aí eu faço a provocação para vocês que estão assistindo a gente. Se alguém tem uma crise de ansiedade na frente de vocês, vocês sabem o que fazer? Se alguém tem uma crise de pânico, se alguém
acaba tendo um estresse tão grande que paralisa. Vocês sabem o que fazer? A gente não sabe. A gente não sabe, às vezes, nem quando é a gente que passa, né? Quem dirá com o outro. Essa é a importância do tema. Quer complementar alguma coisa? Sim. Não, e é isso mesmo. E você sabe, Kendra, tá extrapolando um pouco isso que você trouxe, né? A gente está trazendo as situações mais críticas, né, que o ser humano pode Sim. vivenciar. Então, catástrofe, um acidente de carro, mas pode ser situações, não que ela, outros tipos de situações, na verdade, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, alguém que está passando por um estresse, às vezes por uma questão financeira, às vezes está passando por uma questão com o filho ou a filha, o companheiro ou companheira, né, que está doente. É, cada vez mais, né, eu tenho acolhido situações onde talvez alguém da família, né, ou a própria pessoa passou por tá passando, né, ou teve uma notícia de um adoecimento muito grave, né, que vai iniciar um tratamento, luto, né, alguém que passou e perdeu alguém recentemente, é, alguém que mudou de área, mudou de cidade, né? Ou rompeu um relacionamento, ou uma questão mais crítica, né? Como assédio, não que essas outras não sejam críticas, mas dentro de um ambiente de trabalho. Então, são algumas situações, né, Kendra, que aqui os primeiros socorros emocionais pode ajudar, porque um dos princípios do primeiro socorros emocionais, né, Kendra, é a gente trazer repertório para as pessoas de elas começarem a perceber esses pequenos sinais e sintomas, né, que as pessoas podem estar demonstrando no dia a dia, né, que elas estão precisando de ajuda, né, de algum acolhimento. E a ideia é justamente dos primeiros socorros a gente poder ampliar esse olhar das pessoas, né? Acho que a primeira coisa, eu acho que você falou muito bem, é a gente é diminuir o estigma relacionado à saúde mental e a gente poder falar de forma mais natural sobre o tema, né? Então, quando a gente começa a Sim. permear esse tema, acho que a gente ataca esse lugar, né, de diminuir o estigma. Outra coisa, a gente permite que as pessoas peçam ajuda, né? Então, porque eu começo a oferecer, falar mais sobre o tema, eu normalizo mais e eu oportunizo as pessoas a pedirem ajuda e a receber ajuda. Hoje tem uma pesquisa que fala que 70% das pessoas que precisam de um apoio, elas não buscam ajuda. 70%. Ou elas retardam, gente, em até um ano a busca de ajuda. E aqui a ajuda que a gente está falando, né, que ainda é ajuda especializada, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, Sim. porque às vezes as pessoas até buscam, né, por outro tipo de ajuda, mas a ajuda especializada é sempre a última, quando a gente fala em saúde mental, infelizmente. Então, quanto mais a gente fala sobre o tema, mais a gente está letrando as pessoas para conhecer um pouquinho desse caminho e falar mais sobre prevenção. Apesar da gente estar falando da ponta, né, dos primeiros socorros em si, né, Kendra, mas trazer o Sim. tema para essa conversa é também falar de prevenção. Né, porque a gente está normalizando mais o cuidado, a gente está normalizando mais a humanização, que é a gente estar atento às necessidades também do outro, a necessidade de quem está precisando de ajuda e oferecer uma ajuda, né, principalmente. Eu acho que isso eu falo que vale por vários treinamentos de empatia, colaboração, né, que a gente fica trabalhando em outros lugares, né, e acho que quando a gente trabalha esse tema, a gente já está fazendo isso automaticamente, né, a gente está humanizando mais as nossas relações. Porque um outro dado que é super importante, gente, um a cada cinco, um a cada, uma a cada cinco pessoas vão adoecer ao longo da vida ou vão precisar de algum apoio emocional. Né? Então, vão passar por alguma situação que vão precisar de apoio emocional. Então, leva esse número para agora, reflete esse número para dentro da tua organização. Então, alguém está precisando, precisou ou vai precisar, né, de algum apoio em algum momento. Eu falando sobre essa questão do estigma de falar sobre saúde mental, sobre esses tabus que ainda persistem, né? Hoje a gente escuta muito tá precisando de terapia, virou algo que tá na boca de todo mundo, mas virou algo que se banalizou. Ou a questão Uhum. também, né? Quem precisa de terapia, sendo que eu lavo a louça e aí eu penso sobre as coisas. Quem precisa de terapia se eu vou e faço a minha unha, faço compra, fico bem? Quem precisa de terapia se eu vou jogar bola e tá tudo certo? Né? Se banaliza ainda muito o tema da saúde mental. E
É muito estranho ver o quanto que a gente não fala sobre sentimentos, sobre emoções, sendo que todo mundo sente, todo mundo se emociona. E a gente não fala sobre isso, a gente não fala quando a gente não tá bem mentalmente. E aí eu vou dar um exemplo para você. Eu tava numa roda de amigos e, e aí eu tava fazendo tratamento para ansiedade. Então eu fazia tanto acompanhamento psicológico quanto psiquiátrico, porque o que aconteceu? Eu demorei para procurar o atendimento psicológico. E isso que eu sou formada em psicologia, mas isso foi antes de eu me formar. Foi em 2021. Eu já estava iniciando a faculdade de psicologia, inclusive foi o que fez eu entender que eu precisava de ajuda. A minha ansiedade vinha há longos anos, assim, se extrapolando e eu deixando. E aí eu fui fazer o tratamento psicológico, só que o tratamento psicológico eu já não conseguia ter a minha cabeça no lugar o suficiente para conseguir estar 100% ali no tratamento psicológico. Então foi onde eu fui encaminhada para o tratamento psiquiátrico. E fazendo o, esses dois, principalmente com o psiquiátrico ele não é bem essa palavra, mas eu vou usar ela, ele anestesiou para eu conseguir focar naquilo que eu precisava, para conseguir olhar para mim na terapia. E aí, por que eu tô falando sobre isso? Porque eu pensava assim, meu Deus, eu estou fazendo um tratamento psiquiátrico. A que ponto que eu cheguei? Ninguém pode saber disso, né? Eu fui muito fraca de chegar a esse ponto, então eu não posso compartilhar isso com ninguém. E aí eu tava nessa roda de amigos e foi muito. Hoje eu acho cômico de que um falou: ah, não, porque eu tô fazendo tratamento, eu fui diagnosticada com bipolaridade, eu tomo esse remédio. Daí a outra: ah, eu tomo esse ansiolítico. E eu, tipo, meu Deus do céu, todo mundo sabe, cara, todo mundo sente, todo mundo precisa de ajuda. E eu não sabia que essas pessoas estavam precisando de ajuda e eram pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu solicito gentilmente que você que está assistindo essa live olhe para si e não banalize suas emoções e seus sentimentos e procure ajuda se for necessário, mas também olhe para o seu entorno e veja quantas pessoas também estão precisando de suporte, porque a gente sente, a gente se emociona e nós não somos educados a lidar com as nossas emoções. Então, assim, hoje a gente vive num país que é o país mais ansioso do mundo. Vocês têm noção disso? Isso que é aquilo que é medido, aquilo que é levado, imagino que não é. Então a gente precisa levar esse tema para dentro das organizações e para dentro de várias outras frentes. E aí agora eu vou trazer um exemplo prático de quando eu tive que utilizar os primeiros socorros psicológicos. Eu trabalhei dentro de uma organização que um colaborador, ele infelizmente veio a ter um AVC. E a equipe é muito unida, essa equipe era muito unida. E ele veio a ter o AVC e foi algo muito feio, ele teve que passar por cirurgia, foi muito tenso. E aí o colega dele era uma pessoa assim, quando a pessoa é extrovertida, a gente até consegue ver quando ela não tá bem, né? E nesse caso ele era extrovertido. Então a gente vivia conversando e eu via que ele não parava na mesa. Sabe, eu comecei e aí também, né, com um olhar já mais desenvolvido, mas eu comecei a perceber que ele não parava na mesa. Ele ia de um lado pro outro, daí uma hora ele saiu lá fora. Aí eu vi que ele ficou muito na dele, assim, daqui a pouco ele voltou. Aí ele foi no banheiro, daí ele saiu lá fora de novo. E aí eu, pô, cara, tem alguma coisa errada. Eu fui lá conversar com ele. E aí é isso que eu gosto de falar sobre os primeiros socorros psicológicos, porque você observa, né? Você vê se você consegue se aproximar, você vai fazer essa conexão. Então a gente fala que é o look, que é o olhar, o listen, que é ouvir, e o link, que é se conectar. E aí eu olhei, percebi que ele não estava bem, e aí eu fui para a parte da escuta para poder me conectar com ele. E na escuta ele trouxe tudo aquilo que ele estava sentindo. E ele chorou, e ele sentiu, e ele estava extremamente precisando de apoio, e era aquilo que ele precisava. E aí depois ele, né, não digo que ele ficou melhor, porque o intuito não é a pessoa, ah, não, agora que você me acolheu aqui, também não vou mais sentir mais nada. Não, não é isso. Mas naquele momento ele precisava de um conforto, e foi isso que ele
sentimentos e a gente se afunda nessas emoções, em Algo se que é sentir. Oi? acho que cortou. Desculpa, acho que cortou um pouco para mim, perdão. Não sei se eu te interrompi. Não, pode falar? Não, e eu vou comentar, acho que tem um pontinho até super importante, que é você estar bem para conseguir perceber que o outro não está bem, né? Provavelmente nesse dia você Super. também, você estava no seu eixo, né? Você conseguiu se perceber para perceber também o outro. E acho que você fez um exercício, né, que é o que a gente fala também em primeiros socorros, que é como eu estou para entrar nessa conversa? Será que é um momento também? Será que eu estou bem para fazer essa conversa? Né? Uhum. Então, acho que também, talvez nesse momento, de forma não tão consciente, mas você também fazer esse exercício, né? De se perceber para conseguir oferecer, né? Oferecer essa escuta da melhor forma possível. E acho que nesse exemplo que você dá, fica muito, muito visível, né? O que se fala, né, dos primeiros socorros é de fazer a pessoa se sentir vista, né? Ser vista, principalmente, né? Isso, perfeito. Se a gente costuma fazer a analogia da máscara, né? Quando tá no avião. Uhum. Então, quando a gente tá num avião, eles sempre falam que primeiro você coloca a máscara em si para você depois colocar a máscara no outro. E às vezes, e principalmente por conta da nossa cultura, a gente tende a cuidar do outro primeiro. Então, põe a máscara no outro. Se der tempo, eu coloco em mim. Mas se não der também, tá tudo bem. Vamos lá ajudar todo mundo. E não é assim, porque isso vai te machucar e às vezes vai piorar a situação. Então, imagina, né? Se eu também não tivesse bem com aquela situação, se eu também estivesse fragilizada, eu ia chegar lá e ia virar um muro de lamentações. E não era isso Uhum. que ele precisava. Ele precisava ser escutado, a dor dele precisava ser ouvida. Cito, você poderia explicar para a gente um pouquinho o passo a passo dos primeiros socorros psicológicos? É. Acho que de alguma forma a gente já foi falando alguns passos, né? Então acho que o primeiro passo, gente, é esse, né? Eu perceber como eu estou para entrar para essa conversa, né? Eu gosto muito de uma frase, Kendra, que fala assim: eu não dou para o outro aquilo que eu não faço por mim. Né? Então, é isso que você falou. Se eu não tiver, né, no meu cuidado e não perceber como eu estou, quando eu entrar para essa conversa, a probabilidade, a gente fala, né, da gente colonizar o outro com os meus próprios pensamentos e eu ficar mais me ouvindo do que ouvindo o que o outro está me trazendo, ela é muito grande. Então, o primeiro ponto que a gente sempre fala é como eu estou entrando para essa conversa, como eu estou nesse momento. Então, esse é o primeiro, acho que é o primeiro ponto. E aí, os próximos passos vão depender muito de como a pessoa está, qual que é a situação a qual eu estou acolhendo naquele momento. Se a gente está falando de alguém, né, Kendra, que está numa crise mais ansiosa, está numa situação, talvez, ou numa crise, está mais vulnerável, né, tá chorando, acho que a primeira coisa a gente precisa acalmar essa pessoa, né, e se ela estiver próxima de outras pessoas, né? Acho que a primeira coisa é tirar essa pessoa daquele lugar, né? E colocar dentro do que for possível, né, Kendra? Porque a gente sabe também que às vezes, dependendo do espaço que a gente tá, a gente não vai ter uma sala específica. Mas qual é o lugar mais reservado que você consiga trazer essa pessoa para essa conversa? E o reservado é, assim, que você consiga ouvir. Pode ser um café, né, Kendra? Pode ser um banquinho embaixo de uma árvore. Sim, Mas exato. desde que você se conecte com a pessoa e você consiga ouvi-la, né? E ela se sinta bem para também trazer alguma coisa para você. Então, acho que esses são alguns pontos que são importantes nessa conversa. Se ela tiver uma crise, gente, de ansiedade, a primeira coisa a gente precisa acalmar essa pessoa. E tem alguns exercícios para manejo, né? Então, um deles é respirar. A gente tem um equipamento gratuito dentro do nosso corpo que é a respiração. E só o fato da gente respirar diminui 10 pontos do nosso batimento cardíaco. Então, tem uma respiração que a gente chama de respiração quadrada, né, Kendra? Que a gente pede para a pessoa respirar, contar até 4, né? Segura 4, solta 4 e vai fazendo, né? Então, inclusive, se vocês quiserem fazer agora, né, vocês já vão perceber que a gente vai acalmando, né, quando a gente vai fazendo. Uhum. Então,
respira fundo, né? E pede para as pessoas, olha, respira nesse momento. Outra coisa que ajuda é a gente trazer essa pessoa para o lugar onde ela está e fazer isso como? Sentir os pés, né? Sentir as mãos, pedir para a pessoa nomear, nomear coisas, 5 coisas que estão no ambiente, são formas de trazendo a mente dela um pouco mais para o racional e para o momento, automaticamente essa pessoa vai acalmando. Pegar um copo d'água. E aí, pegar um copo d'água, gente, às vezes pode ser você pegar um copo d'água, mas o fato de você falar, olha, vem aqui comigo, vamos lá pegar um copo d'água, sabe esse andar e respirar e conversando com a pessoa, né, dependendo do caso, pode ajudando também ela a se acalmar, a gente vai trazendo ela um pouco mais para o controle da situação. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí, a gente perguntar, como é que eu posso te ajudar? Aí sim a gente vai para a escuta, né? Olha, aí a gente pode trazer dados e fatos, né, para a situação. Em algum momento, olha, se não for, né, nessa situação mais crítica, né, que eu trouxe, olha, percebi, né, que nem o exemplo que a Kendra trouxe, ou de outra situação, percebi que você está mais quietinho, né, não é o seu comportamento mais habitual do dia a dia, ou, né, percebi que talvez você está com uma carinha mais triste, queria saber se tem algo que está acontecendo, se eu posso te ajudar, e é sempre um convite, né, gente? É sempre em forma de pergunta. Tem algo que eu posso fazer por você? Tem algo que eu posso te ajudar? Tô aqui para te ouvir. Parece, gente, que essa frase é pequena, mas ela tem um efeito, né, de afeto, né, Kendra, gigante dentro das pessoas, que é isso. Alguém percebeu que eu não estou bem, alguém me viu, né? E esse, inclusive, né, Kendra, acho que é para mim, pra gente que gosta, né? Essa é a beleza da emoção. Porque a Sim, emoção, ela vem, né? Principalmente quando a gente fala da tristeza, do choro, é, ela é uma emoção evolutiva, gente. Ela, inclusive, é para demonstrar para o outro que a gente precisa de ajuda, né? Inclusive. Então, e ainda mais no momento de uma sociedade onde a gente só, né, que a gente só fala de felicidade, né, e das pessoas estar bem, a gente também tem que permitir as pessoas a vivenciar algumas situações, né, e até para elas pedirem ajuda. Então a gente oferecer essa ajuda, né, falar, olha, tem algo que eu possa, né, te ajudar? E aí o te ajudar é uma escuta, gente, nesse momento. Normal. E aí um ponto importante, né, Kendra? Essa escuta, gente, ela é uma escuta aberta, e nesse momento, a única coisa que a pessoa não quer nesse momento é conselho, né, Kendra? Então não é para você sim, ficar por contando, favor. não é para você ficar contando da sua experiência, não é para você contar da experiência da outra pessoa. Ah, então, mas fulano passou por isso e ele fez isso. Ou eu já passei Já por vai isso. passar. Isso aí não é nada. Logo vai, logo passa, logo tranquiliza. Respira que passa. Respira que passa, vai ficar tudo bem, né? Então são tendências, gente, são frases automáticas que às vezes nós repetimos, né, de forma inconsciente mesmo, de forma automática. Só que ela não tem um efeito nem terapêutico e nem de apoio, tá, gente, nesse momento. Então a gente sempre fala, um dos pontos nesse momento é melhor você ficar em silêncio, né, inclusive, que às vezes o silêncio ajuda até a pessoa a organizar a mente, e a gente precisa, às vezes, do silêncio até para a pessoa começar a falar aquilo que talvez para ela, nesse momento, não está bem. Às vezes, Sim, um dizer, olha, se a pessoa ela estiver chorando, né, e ela não conseguir dizer, às vezes é só você falar assim, nesse momento, se você quiser ficar em silêncio, eu vou ficar aqui com você e tá tudo bem. Às vezes só você dizer isso para a pessoa, gente, já acalma também o coração dela. Às vezes você dizer para a pessoa, você pode chorar, tá tudo bem, pode chorar. Nesse momento você pode chorar. A gente está no espaço seguro e eu tô aqui para te acolher. Dizer isso para a pessoa, gente, para alguém que tá ali na sua frente precisando de ajuda, de novo, parece muito pequeno, mas são atitudes gigantes, gente. Sustentar essa escuta, né, sem dar conselho, sem julgamento, né, principalmente, né, Kendra, nesse momento a gente diminui os nossos julgamentos, né, a gente não mede a dor do outro, a gente não dá tamanho para a dor do outro, a gente só escuta o que o outro está nos trazendo. E perguntar, acho que tem uma pergunta de ouro que eu sempre trago em todos os treinamentos, eu deixo em amarelo, quase piscando, o que eu posso te ajudar? sim, Porque, né,
acha que a gente sabe o que o outro precisa. E de acordo com o que o outro tá falando, a gente já vai pensando, né? Ah, mas acho que essa pessoa precisa disso, precisa daquilo. Não, gente, a gente não Se sabe o que o tá outro travando precisa. pra mim. Não consigo tá, tipo, picotando a sua voz. Eita, será que Não sei se pro pessoal que tá assistindo também deu uma travadinha, mas pra mim picotou a sua voz. A partir do que você falou da pergunta o que eu posso fazer por você. E aí, travou? isso. Voltou? Agora eu te escuto, Ah, aham. então tá bom, gente, vai me falando, tá? Obrigada, Kendra. Então, a pergunta de ouro que eu sempre falo, né, para as pessoas é perguntar, como eu posso te ajudar? Né? Porque o que eu estava comentando é que a gente acha que a gente sabe o que o outro precisa. Ou a gente já fica imaginando, né, de acordo com o que o outro está trazendo, o que ele Sim, precisa. E nesse momento, fazer essa pergunta, o que eu posso te ajudar? É uma pergunta de ouro. E de acordo com o que a pessoa for trazendo, gente, uma sugestão também, né, que os protocolos sempre trazem, é a gente perguntar para a pessoa, olha, em outras situações é, é, angustiantes ou difíceis da sua vida que você vivenciou, o que te ajudou naquele momento que pode te ajudar agora? Que pessoas você pode buscar que possam te ajudar? O que você já fez em relação a isso? São perguntas que vão ajudando essa pessoa a se organizar. Olha, é, priorizar, ajudar essa pessoa a priorizar, né? Olha, então você foi me contando várias coisas. O que você acha que pode ser um primeiro bom passo, né, nesse momento? E se você perceber que a pessoa precisa de apoio, e aí for um apoio, né? Que nesse momento você consegue ajudar, né? A encaminhar. Vou dar um exemplo. Você está na empresa, percebeu que a pessoa não está bem e que ela precisa talvez, de um encaminhamento mesmo, né? Ela precisa, talvez, de uma segunda escuta, de um profissional. E aí tem um ambulatório ali, né, na unidade onde você trabalha. Olha, o que você acha de lá, de a gente marcar um momento com o enfermeiro, com o médico para você conversar? O que você acha de procurar ajuda, né? E aí, então, já endereçando esse encaminhamento, né, dessa pessoa do que ela pode fazer a partir dessa conversa. Vão ter conversa. E aí, né, Kendra, que eu falei desde o início, é um mapa. Pode te levar para um caminho, mas o caminho ele pode mudando de acordo com cada sim, pessoa. Tem pessoas que vão precisar de um encaminhamento e que talvez vão precisar de direcionamento, principalmente quando a gente percebe que essa pessoa está em risco, né? Que ainda a gente acabou não falando, né, sobre isso. Mas se a gente perceber que essa pessoa está em risco, aí a gente precisa fazer um encaminhamento, tanto para ela quanto para as outras pessoas. Mas vão ter situações, né, que ainda como essa que você trouxe de exemplo, que o fato só de você ter feito uma primeira escuta e se colocar à disposição, né, se a pessoa precisar em outro momento, já é um alívio, né? E sim. então acho que um ponto importante é Travou nem pra todas as mim. pessoas vão precisar de um encaminhamento. Travou? Vou... Fale mais um pouquinho, quero ver. Mas tinha travado, tinha cortado a tua fala. Travado. Voltou? Sim, pode continuar. Ah, então tá bom. O que eu ia comentar é que, assim, nem todas as pessoas vão precisar de um encaminhamento, e tem pessoas que talvez a gente só vai fazer uma primeira escuta, e tem pessoas que a gente vai fazer mais de uma escuta. Inclusive, né, até a pessoa acalmar, né, ali no primeiro momento. Sim, Então, não existe uma regra, tá? Mas o mais importante é a gente estar consciente, né? Perceber se eu estou bem para estar nessa conversa, observar, né? Como você bem trouxe, né? Trazer essa pessoa para um lugar mais reservado, oferecer uma escuta e, se for necessário, um encaminhamento, né? Para um próximo passo. Acho que seriam esses aqui os passos. Falei bastante, né? Desculpa. não, você foi perfeita. Eu gosto muito de falar pro pessoal e voltar frisando esses pontos, porque é muito importante, principalmente quando é um tema tão novo entre aspas, né? Mas um tema tão emergente quanto esse. Então, assim, gente, se observe o outro, tenta, assim, e lembre-se que empatia, na hora que você estiver tendo a escuta, que você for acolher, você precisa ter empatia. E empatia não é sobre assim,
Ai, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Não, guria, é porque eu também tava com uma dor de cabeça esses dias e tomei um remédio, agora eu tô... Isso não é empatia. Isso é você transformar algo do outro em seu. Empatia é você estar ali, é você escutar, é mais sobre perguntas do que sobre afirmações. Então, é como eu posso te ajudar? Como você se sentiu com relação a isso? Tem algo que eu possa fazer por você agora? E algo que eu gosto muito de falar, principalmente vocês que estão aqui, é porque vocês se conectam com esse tema de primeiros socorros psicológicos, é parar para pensar qual que é a caixinha de primeiros socorros psicológicos de vocês. Como assim, Kendra? Que nem a se falou, nós temos dentro de casa uma caixinha de primeiros socorros, onde vai ter band-aid, onde vai ter atadura, esparadrapo, enfim. Para pensar, no momento em que você não tá legal, o que que te ajuda? Essa vai ser sua caixinha, você precisa montar ela mentalmente. Então, eu gosto de ouvir determinada música, eu gosto de fazer determinada respiração, eu gosto de sentir determinadas coisas, eu gosto de olhar e identificar. Por quê? Porque isso vai te ajudar quando você precisar. E se alguém vir te acolher, você conseguir repassar essas informações para a pessoa, também vai ajudar ela. Mas isso também vai te trazer consciência de que quando você for acolher o outro, essa pessoa também tem uma caixinha de primeiros socorros que muitas vezes ela não acessou. Então, se isso for Uhum. possível nesse acolhimento ser acessado, que seja. É muito bacana a gente se colocar nesse lugar e pensar o que está dentro da minha caixinha de primeiros socorros psicológicos e trazendo para a segurança do trabalho. Quais são os meus EPIs da saúde mental? Sabe? O que eu posso utilizar aqui para estar me protegendo, para estar me acolhendo? Isso é muito importante, esse olhar, porque é sobre isso. Primeiro a máscara em mim, depois a máscara no outro. Então fica meu convite para vocês pensarem sobre o que está dentro dessa caixinha de primeiros socorros psicológicos de vocês. E se você for da área da segurança, quais são os EPIs da saúde mental que você tem? Outro ponto muito importante é que quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, é diferente a questão quando é criança. Mas aqui a gente não vai adentrar nisso, porque a gente precisaria de um longo período de tempo para a gente se aprofundar e passar tudo aquilo que vocês precisam dentro de um acolhimento. Mas o que foi necessário, a gente passou para vocês, e eu espero que realmente faça diferença no dia a dia. E eu quero sugerir também que vocês procurem cartilhas, informações. A Si já falou aqui na live, onde vocês podem consultar. Essa live vai ficar gravada depois, vocês podem acessar para vocês anotarem quais são as cartilhas, quais são as fontes, tá? Mas procurem e estudem sobre isso. Si, mais alguma colocação? Acho que tem um ponto, o Kendra, você falou bastante do time de segurança, né? E inclusive para vocês, né, que forem falar sobre esse tema, né, dentro da segurança, inclusive a área de segurança, né? Técnicos, brigadistas, pessoas que estão na linha de frente, né? Bombeiros, no geral, inclusive precisam desse acolhimento. Né? Sim, E às vezes a gente fala muito do cuidado com quem está na ocorrência ou que foi afetado de alguma forma. E às vezes a gente deixa as pessoas que estavam na linha de frente, né, sem o cuidado. E aí eu acho que vale super a pena a gente lembrar que vocês também precisam de cuidados, né? Nós que estamos nessa live, provavelmente, como a Kendra colocou, por si só a gente já tem uma disponibilidade, né, para esse cuidado. Então, de novo, a gente não faz para o outro aquilo que a gente não faz para a gente, né? Então é super importante também a gente se cuidar, como a Kendra falou, acessar esses recursos, né, da nossa caixinha cada vez mais, né? E essa caixinha muda, né, Kendra? De tempos em tempos a gente revisitar também super. e trocando, né? O band-aid que venceu por outra música, enfim, a gente também reencontrando aquilo que vai nos energizando e vai nos ajudando a lidar com as situações que acontecem no dia a dia. Porque o ponto é, as situações vão acontecer, gente, mas a forma como a gente lida com essas situações e os recursos que a gente pode acessar, seja recursos de pessoas, né, que é esse cuidado ativo que a gente está falando aqui agora, ou seja, recursos emocionais, né, a gente só vai saber quais são no momento que a gente precisar e tendo autoconhecimento, né, Kendra? E Sim, experimentando isso no dia a dia, né? exato. E, e eu quero deixar aqui para o pessoal também, que isso é super possível de levar para dentro das organizações também, desde que bem estruturado.
E aí, se algo que eu quero compartilhar com você é que hoje, através dos serviços e soluções que eu presto, existe o que é o Guardiões do Bem, que é levar isso para dentro das empresas, estruturar isso dentro das empresas. Então, capacitar os profissionais em primeiros socorros psicológicos e para além disso também, como que eles podem colher, identificar uma crise de ansiedade. E isso me surgiu aqui fora, né, depois que eu saí da empresa, porque um bombeiro veio compartilhar comigo que estava tendo muita ocorrência de pessoas que estavam achando que estavam infartando e eram crises de ansiedade ou de pânico. Então, assim, é muito importante a gente levar esse tema. As pessoas precisam identificar isso. E aí, a partir disso, olha que bacana, eu acho isso muito lindo. A partir disso que a gente fez lá no meu estágio, dessa conexão que nós tivemos, dessa ideia, hoje eu consigo levar isso para dentro de outras empresas e fomentar esse assunto dentro de outras empresas. Então, muito obrigada, de verdade, por ter tido paciência, por ter me acolhido, por ter me orientado no estágio. E hoje isso se transformou, se concretizou em projetos dentro da empresa e fora da empresa também. Ai, que lindo, Kendra. Eu fico super feliz, né, de ver essa trajetória. Já era tua fã, já, né, antes, agora ainda mais, né, e eu fico muito feliz, né, de você estar seguindo o teu propósito e principalmente colocando ele em prática, né. Para quem me conhece, gente, sabe muito que eu gosto de plantinhas, né, e eu vou usar essa analogia aqui, né, acho que você pegou essa sementinha, né, que estava aí dentro de você e você vai regando isso nela no dia a dia e é só esse florescimento que você vai levando isso, você vai florescendo em outras pessoas também esse cuidado, né? Então eu fico super feliz de ter feito parte, né, do seu jardim de alguma forma, né, ter contribuído para o teu crescimento e você para o meu, né, principalmente. Então estamos aqui, como eu comentei, ligadas no mesmo propósito, que é levar cuidado, mais humanizações para as organizações e conta sempre comigo. E quem está aqui também, né, quiser chamar para um café, para outras conversas como essa, né, Kendra, estou super à disposição. Sim, Vocês já viram que sou super. duas apaixonadas, né, pelo tema. A gente ficaria 5 horas aqui falando com vocês. Sim, eu tava falando contigo, eu, assim, aprofundada no tema. Daqui a pouco eu olhei pro relógio e pensei, meu Deus, já é 7h50. Como é que o tempo voou desse jeito? Mas, enfim, sim, muito obrigada de verdade. E que, nossa, teu trabalho é incrível. Eu sou muito fã sua, tenho muito orgulho do teu trabalho. E que a gente possa se encontrar em outros momentos e criar junto também, fora daqui. Eu não sei se você está fazendo projetos fora, mas precisando de Com ajuda, certeza, estamos aqui. Precisa criar, estou aqui também. com É só certeza. chamar. Estamos juntas, vamos criar muita coisa ainda juntas. Amém. Pessoal que está aqui, muito obrigada por terem assistido. Que bom saber que tem gente interessada nesse tema. Inclusive, se você quiser compartilhar essa live com quem não pôde participar, ela vai estar gravada aqui no meu feed. Então é só você entrar e assistir, salvar para ver depois, mandar para quem precisa mandar. E lembrando que na segunda-feira nós temos mais um episódio do Segurança em Foco e a gente vai estar falando com a Stephanie Urbano sobre cuidado com a vida. Então, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kendra. Muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo, Lu. Um beijo. Tchau, tchau, Até pessoal. mais. Tchau, tchau.